palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele não por coação, mas por coração generoso. Não por torpe e ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. A exortação de Pedro, aquele que teria dito: Tu és o Messias. A Jesus, respondendo à pergunta sobre quem ele seria, ele se torna, pela sua profissão de fé, modelo, alicerce para todos que professam a fé, mas especificamente aqueles que têm por missão, como pastores, a cuidar, educar e santificar o povo. A santificação pelo ministério do exercício dos sacramentos. Ajudar o povo a crescer na fidelidade a Deus. Para que tudo que fizerem, tudo que forem, possam oferecer ao Senhor nosso Deus. E a única coisa que realmente temos, todos unicamente temos, é nossa vida. A santificação, ela não se dá somente nas orações em específico, mas no compromisso de deixar com que a imagem dos filhos de Deus cresça em nós. Perdoe-me, mas a renite é assim. A santificação vejam que coisa, a educação. E hoje nós celebramos, de modo específico, a Cátedra de Pedro. Cátedra é o lugar onde se ensina. Pedro tem por missão cuidar, apacentar, conduzir o povo, como todo pastor, ensinando este povo a conhecer quem é Jesus Cristo. E essa educação não está somente naquele que forma o intelecto, que fala, mas a educação está naquilo que passa na capacidade de se tornar
também um mestre, um modelo, um exemplo. E sabemos bem que modelos e exemplos ultrapassam o que falam, mas significam o que vivem e como vivem. Assim, então, a vocação ao ensino está ligado àquilo que ele demonstra por viver. Então, a santidade, a santificação, crescerá tanto quanto estiverem sendo ensinados na fidelidade a Jesus Cristo. Um ensino que passa pelo cotidiano, por aquilo que vemos, mais do que por aquilo que falamos. E onde será visto esse ensino? Daquele que se senta na cadeira para educar, formar. Será visto no modo com que ele apacenta, com que ele cuida do seu povo, dos fiéis, dos que estão sob sua responsabilidade. Dizer que Jesus é o Messias, que Jesus é o esperado, que Jesus é a vida, ultrapassa simplesmente a formulação de uma frase: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, segundo outra tradução. Ultrapassa porque será no cuidado que perceberá a força santificante de Deus e pelo testemunho educará e ensinará. É justamente por isso que esses versículos singulares do capítulo 5, versículos 2 e 3, são tão importantes. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. O rebanho é de Deus, mas os pastores, então, na sua missão de educar, santificar e apacentar, têm por primeira missão reconhecer: nós somos responsáveis por cuidar daquilo que não é nosso. Cuidai dele não por coação, não porque são obrigados, não por medo, mas de coração generoso, na arte de se dar, como ele próprio, nosso Senhor Jesus Cristo, se deu. Como Pedro precisa caminhar e crescer na consciência do que é dar-se. Tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Porque eu seguir e pastorear a Jesus Cristo, em Jesus Cristo, pastorear em Jesus Cristo significa estar com Ele, vivendo cada dia a missão que nos é dada. Não por torpe ganância, não por aquilo que vamos ganhar. E sabemos bem quando alguém educa, quando alguém cuida, quando alguém busca fazer algo por aquilo que receberá. Nenhuma entrega generosa, ela está dispensada ou desvinculada, melhor dizendo. Toda entrega que não é generosa, que não é de coração, ela sempre está na busca de uma recompensa. Eu farei isso para você, mas você deve me dar isso. Eu serei bom para com você, mas em um determinado momento eu quero que você seja bom para comigo. Que faça o que eu quero. É o famoso toma lá, dá cá. Não por aquilo que ganhará, mas pela liberdade que adquiriu naquele que tudo te dá e que tudo te garante. Não como quem domina, não como quem simplesmente pode ditar uma regra, principalmente sobre aqueles que não são subordinados, mas antes, como alguém que inspira, como modelo. É por isso que aqui, 3 partes importantes do que significa a celebração de hoje. Aquele que se senta na cátedra de Pedro, ele tem por missão, vejam, formar o povo de Deus com o coração generoso. Tem por necessidade e compromisso, não por aquilo que vai ganhar, educar conforme o que é necessário.
e cuidar, sendo um modelo, mais do que alguém que dita regras, mas sendo um modelo que inspira. Esse modelo e essa tríplice dimensão compete a mim e também a você. Compete a todos nós. Porque o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é transmitido pelo sucessor de Pedro, que se senta na cátedra de Pedro, é a missão de todos nós como igreja, a fim de que, dizendo quem é Jesus Cristo, esse que diz quem Ele é, não seja reconhecido pela eloquência, pelo número de atividades, ou pela beleza de suas vestimentas, ou pela beleza de seus paramentos, ou de tudo que tem, mas por uma única coisa: como Ele cuida, que eu também possa cuidar. Um coração que se encontrou com Jesus Cristo assume cuidar com Jesus Cristo de todas as pessoas. A educar com Jesus Cristo a todas as pessoas, a fim de que cresçam na arte de serem realmente filhos de Deus. Viver como filhos de Deus. E possam oferecer aquilo que tem de mais precioso, a própria vida, todos os dias, sem medo. Se Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, é o pastor que nos conduz e não nos falta coisa alguma, se Ele nos prepara uma mesa bem à vista dos inimigos, se nós confiamos nisso, lembremos que dizer que Ele é realmente o pastor de nossa história, que Ele é o nosso Salvador, implica no modo com que viveremos. É por isso que a festa da Cátedra de Pedro é mais do que simplesmente lembrarmos de uma cadeira, é lembrarmos de uma missão, porque o todo e qualquer bom mestre é aquele que inspira, aquele que diz e educa para o caminho correto e tem o cuidado com aqueles que estão sob sua responsabilidade. Você vive isso na sua vida? No seu dia a dia? Na sua história? Em Cristo, você vive isso? Confiantes ao Senhor e nosso Deus, apresentemos nossas preces.